Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Salmos. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo no livro de Salmos e prosseguindo neste estudo, observando que já vimos vários salmos através de títulos, como os salmos messiânicos, os salmos de oração e súplica, os salmos que falam do juízo do ímpio e o livramento do justo. Falamos sobre os salmos penitenciais, da confissão de pecados, os salmos que falam da confiança e de devoção a Deus. Vimos os salmos que são cânticos litúrgicos, salmos separados para cerimônias importantes, salmos de ação de graças, salmos imprecatórios em que se suplica a Deus a sua intervenção em juízo contra o ímpio. Foi este o nosso estudo na última vez, como também estudamos na última oportunidade os cânticos de aleluia, de louvor, salmos que louvam a Deus. Depois de falarmos desses dois temas últimos, passamos agora para o estudo dos salmos sapienciais e didáticos. Tomamos como modelo nesse sentido apenas 5 salmos, 37, 49, 73, 112 e 139, que são salmos sapienciais e didáticos. São os salmos que apresentam conselhos ou ensinos de sabedoria. Nós temos esse título, salmo didático, salmo sapiencial, mas lembremos bem de que outros salmos poderíamos considerar também como sendo desta categoria, que poderiam ser enquadrados dentro desse título, desse tema. Mas são títulos e temas utilizados e alguns modelos que nós temos escolhido. O primeiro deles, Salmo 37. O Salmo 37 tem por título como sendo Salmo de Davi. E fazendo não bem um estudo, mas uma apresentação do Salmo 37, indo ao texto, os primeiros versos, assim podemos estar lendo: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Aí estão estas palavras. Observem que é como alguém que aconselha outro a não entrar pelo caminho dos malfeitores, porque há certamente o juízo de Deus, e breve eles são ceifados, colhendo rapidamente o fruto mal das suas obras. Mas aquele que confia no Senhor, aí sim, ele terá o descanso. Aconselha a fazer o bem, sim, fazer o bem e habitar na terra e ser sustentado por Deus. Observe que essas palavras finais que temos lido, versos 4, 5 e 6, são também palavras de provérbios,
Quando ali em Provérbios encontramos algo muito semelhante. Deleita-te também no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então observem que este Salmo 37 é colocado como um ensino, porque dá este conselho aos que, ao ser cantado o Salmo, estariam ali recebendo uma mensagem para aplicar na sua vida. Dando continuidade neste mesmo Salmo 37, a partir do verso 7, lemos: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Continua a mesma mensagem, orientando para que não entre pelo caminho da violência, da vingança própria, mas esperando tão somente no Senhor, porque o pouco com Deus é tudo, enquanto que o máximo que poderia ser considerado sem Deus é nada. É nada. E o socorro e a assistência e proteção, segurança, só podem vir mesmo de Deus. Continua o Salmo 37, no verso 21 e outros versos escolhidos para a apresentação. Assim dizem: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aparte do mal, faz o bem, e terás morada para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração. Mais palavras aí colocadas. Observe o verso 27, é a mesma palavra que também Pedro, na sua carta, chega a citar. Queres viver longos dias em paz? Faz o bem. Faz o bem. Mas observe o interessante na colocação do salmista, de que aquele que faz o bem terá morada para sempre. Então, em poucas palavras, não assim muito claro, sempre encontramos palavras que estão apontando para uma eternidade. A vida aqui é curta, mesmo como o salmista colocaria para sempre, porque na verdade existe um entendimento. Se não é claro no salmista, o Espírito de Deus sempre deixa esta marca. O que faz o bem terá um socorro, a bênção, a habitação de forma eterna. Isso fala de uma vida a seguir e não dessa existência na face da terra apenas. Passando aos versos finais, 35 em diante, diz o salmista: viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, mas a salvação dos justos vem do Senhor.
Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Observe que o Salmo 37, se temos colocado aqui nesse título sapiensal e didático, poderia ser também um salmo, digamos, de devoção e confiança em Deus, mas foi colocado para nosso modelo de observação nessa categoria de sapiensal e didático. Dando sequência, passando ao Salmo 49, salmo também sapiensal e didático, que tem por título Salmo para o cantor mor, entre os filhos de Corá. Nos primeiros versos encontramos o que lemos: ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque temerei eu os dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima. Observem que este salmista, ao compor esse cântico com esta mensagem, ele estava querendo ensinar sabedoria, mostrando que não é para temer os ímpios. Lógico, fica subentendido, ainda que não está escrito aqui, que é para temer a Deus, conforme Isaías, no capítulo 8, ensina que o nosso assombro, o nosso temor esteja somente em Deus. Mas observe que, em palavras sutis, aqui está colocado: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. São colocações também que estão relacionadas à forma com que Jesus estaria falando ao mundo. Tanto que nós vemos Mateus capítulo 13, quando os discípulos questionam, Marcos capítulo 4 também, porque o Senhor lhes fala por parábolas. Mas já estava escrito, o Senhor sim, falaria por parábolas. E nas suas parábolas está o enigma de coisas escondidas, mistérios de Deus desde a antiguidade. Mas continua. Observa a informação que o resgate de uma alma é algo caríssimo, não está no alcance de ninguém. Se alguém parar só nessas palavras, vai ver que as formas religiosas de viver não é suficiente. Méritos pessoais não são suficientes, porque é algo caríssimo, o resgate de uma alma. Continuando neste Salmo 49, verso 10 em diante, vê que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem, como ovelhas são enterrados, e a sua formosura na sepultura se consumirá. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que
perecem. Observe, muitos podem, pela leitura do salmo anterior ou palavras deste salmo, dizer que não é bem assim, porque morrem o louco e o bruto, o sábio e o que não tem sabedoria, o ímpio e o justo. Que vantagem, então, haveria em ser justo na face da terra? Mas observe que a esperança do salmista não está nesta vida. Nesta vida, o ímpio e o justo passam, mas só que o justo terá resgatada a sua alma. Observe a palavra: mas depois Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, outra vez, aquela ideia lançada, colocada aqui, de uma vida depois, não essa passa para todos, mas a outra, dela não farão parte os ímpios, e nem aqueles que não tomam em temor as coisas de Deus. Continuando, passando ao Salmo 73, salmo muito conhecido também, é um salmo que tem por título ser de Asaf, e disse Asaf nas suas palavras. Lembremos outra vez que Asaf era um dos diretores de cântico, profeta, no tempo de Davi. E assim disse ele, lemos os primeiros versos do Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos como outra gente, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, são corrompidos, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e dizem: há conhecimento no Altíssimo, e todavia estão sempre em segurança. Aqui o salmista Asaf confessa uma inveja, uma observação incompleta, olhando para o caminhar dos soberbos, dos ímpios, que parece prosperar, não temer nada e nada lhes acontece. Mas aqui já temos as palavras de uma confissão. E ele começou o salmo como que dando a introdução correta. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele confessa a situação em que se encontrou, quase, os seus pés se desviam, quase escorrega. Por causa de quê? Inveja dos soberbos. Muito bem, mas continua ele dizendo: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. No momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles.
Observe, o salmista, na sua confissão, chegou mesmo a considerar que a sua forma de vida pura, inocente, parecia ser em vão, porque, tendo todo cuidado e temor diante de Deus, não deixava de ser cada dia afligido. Estava inquieto, perturbado, procurando entender estas coisas, até que, aí está, ele entrou no santuário de Deus. Não está escrito, mas vamos dizer, ele foi buscar o socorro ou uma palavra de Deus no santuário, ou numa oração, ou numa petição direta. Aí Deus lhe deu o entendimento. Os ímpios são assim mesmo, parece que nada lhes acontece de mal e vão avançando, sendo ousados, mais ousados ou abusados no seu proceder soberbo. Mas eles estão em lugares escorregadios. Repentinamente vem o seu fim e nem percebe. Ou, como diz no outro lugar, tropeçam e não sabem em que tropeçar, e lhes vem a queda. Mas continua o salmista a dizer: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Pois eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Observem, é uma palavra de conselho, de uma experiência particular de Asaf. Observando, veio-lhe a inveja, considerou inútil a sua vida regrada, mas quando isso foi colocado diante de Deus, aí lhe veio o entendimento. Observe que no salmo anterior já estava escrito: aqueles que estão em honra e não têm entendimento, ou não compreendem isso, são como os animais que perecem. E aqui ele disse que tal qual foi ele por um tempo, porque ele estava embrutecido, nada sabia, era como o animal, tendo inveja daquele que anda contrário à vontade de Deus. Mas encerra ele dizendo, observe a ideia de algo além, uma glória que diz ele, além, quando no verso 24 ele diz, vou ler antes do 23, todavia tu me seguraste pela mão direita. Ele foi seguro por Deus quando estava para escorregar, se desviar, mas agora ele conta com a ajuda de Deus, guiando-o com o conselho e sabendo que depois, quando haverá uma glória, ele vai ser recebido em glória. Olha a vida eterna aí, o porvir com Deus. E assim termino. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Este salmo que assim está, nessa categoria dos salmos sapiensais ou sapienciais e didáticos, poderia ser também de confiança em Deus, ou de não escolher a sorte ou o modo de viver do ímpio, mas sim andar nesta vida como justo. Um mesmo salmo tendo várias formas de serem analisados ou utilizados em títulos diversos.
Passando ao Salmo 112, que não tem nenhum título, nenhuma palavra de consideração sobre aquele que o escreveu ou alguma outra informação, mas diz o Salmo 112 nas suas palavras: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. Nesses primeiros versos, são palavras de conselho, observemos bem, mostrando que a sorte do justo, na bênção de Deus, a sua sorte é continuada sobre a face da terra. A sua descendência será poderosa na terra. Lembro neste momento de que houve um certo estudo feito por alguém, parece-me que nos Estados Unidos, considerando a geração de pessoas e vendo a geração de um homem ímpio e a geração de um homem justo da antiguidade, e observando do homem ímpio só vieram coisas terríveis, e todos eles terminando como malfeitores na prisão ou na morte, sentenciados, culpados em alguma coisa. Mas observando a geração dos justos, desses é que saíram homens de renome sobre a face da terra, e aqueles que estabeleceram coisas importantes e úteis para a humanidade nos dias seguintes. Esta é uma verdade que nesse estudo se comprovou, e aqui o salmista dizia isso já antigamente. Mas observe outra vez: o justo, ele ficará em memória eterna. Em memória eterna. A sua justiça permanece para sempre. Observe que, de outra forma, nós vimos no outro salmo anterior que tudo vai passar. Os ímpios, na verdade, acham que vão permanecer ou que a sua geração vai continuar, dando seus nomes às terras, mas tudo passa. Eles passam, com tudo que é deles. Mas o justo tem continuidade. Nesta vida tem uma prolongação do resultado da sua vida justa, através da sua geração, porque a palavra do mandamento que temos em Êxodo 20 é justamente essa, que aqueles que amam o Senhor, Deus guarda a sua geração aos milhares. É um acompanhamento de Deus, e aqui isso é confirmado. Passando à frente, o Salmo 139 é o nosso último salmo nesse título, sapiencial e didático, e tem por título Salmo de Davi para o cantor mor. Este Salmo 139 é lindo, muito conhecido também, sempre citado. E vamos observar o seu registro, as palavras que lhe encontramos. A partir do primeiro verso, lemos: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a
posso atingir. Há poucos momentos atrás já ouvimos a citação dessa. Muitos acham que têm o poder de decisão em suas mãos para muitas coisas, para escolhas, mas na verdade os nossos passos são guiados por Deus. Em Provérbio encontramos: a nós pertence os planos, mas a Deus dirigir os passos. E aqui no Salmo está dizendo que Deus nos conhece, Deus entende tudo o que é nosso, Deus cerca nosso andar, Deus conhece os nossos caminhos. Antes que haja palavra em nossa boca, Ele já conhece tudo, e a sua mão está sobre cada um de nós. E o salmista diz que, entendendo isso, para ele é algo maravilhosíssimo, alto demais, que ele não consegue atingir. Mas continua o Salmo 139 dizendo mais ainda desta presença e operação, interferência, atuação de Deus tremenda, total na nossa vida, quando diz a partir do verso 7: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. Se disser, é certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Observe que o salmista mostra a onipresença de Deus, presente em todos os lugares. Na verdade, vale outra vez lembrar, nele vivemos, nele existimos. Não tem jeito de escapar de Deus. Para estar ausente de Deus, estamos mortos. Mas ainda mortos, Deus já tem poder sobre nós. Então, esta é vamos dizer assim, é uma realidade de quanto Deus está envolvido ou quanto nós somos dependentes dele, totalmente. E não esqueçamos de que no ventre de nossa mãe Ele já está nos entretecendo. Isso significa nos tecendo, nos formando, nos dando estrutura. Ele é que na verdade opera no ventre de nossas mães. Não é coisa ao acaso, como muitos pensam. Continuando o Salmo 139, diz ainda, verso 14 em diante: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Observe, por estas palavras repetidas da formação do nosso ser por Deus, e também a colocação de que já existe um registro da vontade de Deus em nós. Deus não nos criou e abandonou, vamos ver em que vai dar. Na verdade, Ele nos criou já com um projeto de existência. Se nós andarmos nesse projeto, toda a nossa vida estará harmonizada.
Mas se formos sempre resistentes ao toque do Espírito de Deus, nunca estaremos em paz, nunca estaremos satisfeitos, sempre teremos uma vida vazia em nós mesmos. Mas, naquilo que Deus nos conduzir, seja algo magnífico ou algo simples, é naquilo que nós nos encaixamos. É a peça certa, trabalhando corretamente no lugar certo, para um propósito muito maior de um mecanismo que ninguém entende, que envolve as coisas celestiais e também o nosso próximo, a vida na terra. Mas continua o salmista dizendo: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então o salmista encerra, após esta ciência de que estamos totalmente dependentes de Deus, fazemos parte de um projeto de Deus, desde o início da formação no ventre de nossas mães, pelo que fazer? Então, somente confiar em Deus, entregar a Ele toda a nossa vida e, nesta certeza da sua atuação por nós, pedir para nos desviar de algum caminho mau que possamos estar, como fora do projeto, do trilho traçado para a nossa existência, e que Ele venha nos guiar por um caminho, outra vez, eterno. Há uma eternidade. E aqui nós encerramos o estudo de hoje. Que Deus possa nos abençoar, nos dê graça. E vamos ouvir o Salmo 139, cantado, que é muito melhor do que estarmos assim apresentando, lendo somente. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor.
tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão.